Boa tarde, meu nome é Kevin Jordan e eu vou apresentar esse artigo Interação espantadora à distância em peixes elétricos que habitam cavernas e superfície. Esse trabalho aí brasileiro. Bom, então, quem são os gimnotiformes, né? Os gimnotiformes são um grupo de peixes noturnos caracterizados por um conjunto de adaptações que lhes permitem localizar indivíduos da mesma espécie e também capturar presas em completa escuridão. Esses peixes aí produzem campos elétricos fracos, normalmente menores que 100 mV por centímetro, usando esse órgão elétrico que é localizado ao longo da sua lateral e vai até a cauda. Bom, aqui nessa imagem nós temos esse órgão elétrico que eu acabei de falar. E agora a gente vai falar do Electric Organ Discharge, ou descarga de órgão elétrico, EOD, que é basicamente o campo elétrico produzido pelo peixe. Bom, eles emitem esse campo elétrico através desses órgãos, que também possuem receptores nessa região para poder capturar esse sinal de volta. Esses receptores eles codificam modulações geradas por meio de interações com os campos elétricos de outras espécies da mesma espécie, né? E também por objetos próximos. Esse sistema fornece um mecanismo de comunicação entre membros da mesma espécie e também para detecção e caracterização de presas e outras características ambientais enquanto está de noite ou quando a água é muito turva, que reduz as pistas visuais e tal. Bom, de um lado a gente tem um histórico de vida noturna das espécies gimnotiformes que são facilitadas pelos seus sistemas eletrosensoriais e tal e se tornam adequadas à vida em cavernas. E de outro lado a gente tem as cavernas, que são frequentemente pobres em nutrientes e a geração de EODs é muito cara, energicamente é muito cara, e chega a consumir até um quarto de energia de um indivíduo e tal. Só que, curiosamente, uma única espécie de peixe gimnotiforme foi descoberta nesse sistema de cavernas no centro do Brasil. Essa espécie aí é Engemania vicentes pelea. Esses peixinhos exibem características comumente encontradas em espécies adaptadas à vida em cavernas. Isso inclui a sua pigmentação reduzida e ou a redução ou eliminação dos olhos. A população dessa caverna é estimada em cerca de apenas 300 indivíduos. Para descobrir as consequências potenciais da adaptação para a vida troglobítica, troglobítica, para quem não conhece, é o termo utilizado para peixes de caverna, de escuridão, essas coisas. Adaptação para a vida troglobítica no comportamento eletrosensorial. Eles compararam o comportamento elétrico e o movimento do peixe de caverna Engemania vicentes pelea com parentes da superfície próximas ali da região, que seria o peixe Engemania trilineata, que vivem no mesmo sistema fluvial. E aí eles utilizaram uma abordagem que usa uma grade de eletrodos que eles colocam na água e aí permite uma estimativa das características do campo elétrico de cada peixe e uma análise de seus movimentos simultaneamente. Sobre o Jamming Avoidance Response, o JAR, que seria a resposta de evasão de interferência. Bom, quando dois peixes eles se aproximam muito, e eles emitem a frequência muito parecida, eles podem acabar causando uma interferência um no outro, e para isso eles acabam modulando as frequências emitidas. Então, quando eles chegam muito perto, um dos peixes vai aumentar sua frequência enquanto o outro vai diminuir. Fazendo essa modulação, eles acabam melhorando a comunicação entre eles mesmos. Esse comportamento seria o JAR. Os Engemania também exibem uma resposta de envelope, nas quais os indivíduos mudam suas frequências de campo elétrico em relação ao movimento relativo entre os indivíduos.
que é codificado no envelope de amplitude de seus campos elétricos somados. Então, quando os peixes eles estão em movimento, esse envelope ele vai modulando a frequência quando tem 3 ou mais peixes com frequências próximas uma das outras. O envelope, eu coloquei nessa imagenzinha que eu pesquisei no Google para melhorar a visualização, seria mais ou menos esse limite das ondas, pelo que eu entendi muito bem. Seria esse limite, e ele iria modular as frequências dos sinais. Os animais eles produzem uns pios, uns chirps, como eles diziam lá no artigo, que duravam de milissegundos até segundos. Esses sinais têm papéis na agressão, hierarquia de dominação e outras interações sociais. Esse seria o papel desses piados, desses pios, desses chirps. Bom, o local de estudo foi o Parque Estadual Terra Ronca, no Goiás. Eles fizeram os peixes na caverna de São Vicente. O Vicente Speleia foi aqui em cima. Já o Trilineata eles pegaram na boca da caverna, no Rio da Lapa. Eles pegaram na superfície ali. Aqui é uma fotinha que eu encontrei de lá do local. Aqui é o local que está no artigo. Bom, a anatomia. Eles foram lá e pegaram 4 espécimes na coleção da Universidade Federal de São Carlos. E eles passaram por um processo lá de limpeza, várias químicas para poder analisar os peixes. Isso aqui a gente vai ver depois um pouquinho mais de detalhes lá nos resultados. Aqui é só para ilustrar mesmo. Bom, os Engemania eles foram inicialmente identificados e localizados usando um equipamento lá elétrico, e também porque o rio permite a visualização direta dos animais, porque a água é muito clara e livre de detritos para ver os peixes a olho nu acima da superfície da água. E eles até filmaram um videozinho que daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá, e para saber como é que eles fizeram para gravar esses sinais elétricos, bom, eles colocaram... Cadê o laser? Bom, eles colocaram essas redes de 8 eletrodos, essas redes aqui. Essa imagem aqui eu peguei de outro artigo no qual eles se basearam, então acredito que seja muito parecido com esse. É uma rede de eletrodos, aqui com várias, com espaço de 50 centímetros, e na superfície ele foi colocado nas margens do rio depois de anoitecer. Já nos da caverna eles colocaram a matriz desse aqui de 16 eletrodos. Eles colocaram redemoinhos que tem ali onde os peixes vivem, e piscinas laterais ao longo da corrente primária dentro da caverna. Aqui tem uma imagem mais detalhadinha aqui. E é isso. E aí eles usaram um algoritmo para identificar cada um dos indivíduos usando a frequência da qual o animal tinha, né? O animal ela usava a frequência dele. Eles faziam um cálculo muito doido lá para saber qual peixinho era qual. Eles calcularam a estimativa da força de campo elétrico para cada um dos peixes. E aí no local da caverna eles mediram 14 e na superfície eles mediram 5 das gravações, né? Cada gravação durou pelo menos 600 segundos e algumas outras duraram mais de 1200 segundos. Bastante dado aí para eles. Bom, nas observações gerais eles viram que tanto os peixes da superfície quanto da caverna eles foram encontrados em riachos de águas claras, com substratos de rocha e areia, essas coisas. E aí no local da superfície, durante o dia, os animais foram encontrados sozinhos ou em grupos ao longo das margens do rio da Lapa, normalmente abaixo ou ao redor de pedregulhos e rochas. E durante a noite, foi observado que eles estavam nadando em águas abertas no meio do rio, normalmente perto do fundo.
tem um videozinho dele durante a noite com a lanterna. Deixa eu rodar. Dá pra ver que os peixes estão forrageando no substrato de areia. E é isso aí. Para surpresa de ninguém, eles não observaram nenhuma modulação diurna do comportamento dos peixes da caverna. Os peixes da caverna eles foram observados ao longo das margens do riacho, em pequenos redemoinhos e piscinas. Esses peixes estavam sozinhos em pequenos grupos de até 10 indivíduos. Eles recuavam para as fendas, esses espaços dentro dos pedregulhos e rochas quando eles eram perturbados, e aí eles formavam uns agregados temporários de indivíduos. Ficava todo mundo juntinho ali quando eram perturbados. Bom, nesse videozinho que eu vou mostrar agora, ele mostra os peixes de caverna sem olhos se orientando cara a cara durante suas interações sociais. Esses movimentos, na ausência de pistas visuais, são controlados, pelo menos em partes, por meio de sinais eletrosensoriais. O comportamento distinto de forrageamento do substrato, de forrageamento ali no substrato visto rotineiramente nos peixes da superfície, não foi observado nesses peixes de caverna. Então a gente vai ver um pouquinho desses peixes da caverna agora. E é isso aí. Para morfologia, eles viram que os peixes da superfície tinham olhos grandes, aqui tem na figura C e na figura E, redondos e de mesmo tamanho, enquanto os peixes da caverna, aqui no D e no F, eles tinham olho em estado de degeneração, de micro-olhos até olhos completamente ausentes. Aqui tem olhos pequenininhos, aqui não tem, nem olho. Uma revisão preliminar da tomografia desses animais mostrou diferenças potenciais no tamanho do órgão elétrico deles. Então os da caverna eles tinham um corpo maior e um órgão elétrico maior do que os da superfície. Mas eles ainda precisam rever esses materiais e analisar melhor a estrutura fisiológica do órgão. Em 2016 tinha um estudo que tinha mostrado que os peixes desse gênero da superfície eles eram menores que os das cavernas. Os da superfície chegavam em média de 8 centímetros e 45 e os das cavernas chegavam a 11 centímetros na média. O tamanho dos peixes importa porque isso vai afetar no campo elétrico dele. Se o peixe é maior, então ele vai produzir um campo elétrico mais forte, que vai mais longe. Se o peixe é menor, ele não tem essa capacidade toda. Então o tamanho é importante sim. Bom, os resultados das amplitudes do campo elétrico. Aqui esse gráfico mostra a amplitude no eixo X e a porcentagem de observação no eixo Y. A gente vê que a força do campo elétrico aqui no o azulzinho são os peixes da superfície e o vermelho são os peixes da caverna. A gente vê que a força do campo elétrico dos peixes da superfície é menor do que o peixe da caverna. Aqui a gente vê a amplitude, ó, dos peixes da caverna. Pera aí.
Deixa eu colocar só o ponteiro. Aqui, ó, a amplitude do peixe da caverna foi maior do que a amplitude do peixe da superfície. Já nesse gráfico ele está mostrando a frequência em Hz no eixo Y, no eixo X, e as observações no eixo Y. A gente vê que as frequências dos peixes da superfície aqui em azul era entre 299 e 435, enquanto as frequências do peixe da caverna era bem maior, o intervalo que ia de 230 até o intervalo de 478 aqui, com a média de 356 e aqui a média de 375 da superfície. Bom, já esse gráfico ele vai mostrar a diferença na frequência. Então eles pegavam um par de peixes e mediam a diferença entre a diferença de frequência entre esses dois peixes. Cadê o ponteiro? Aqui. No eixo X a gente tem essa diferença de frequência em Hz e aqui a porcentagem observada. Os peixes eles têm aquele comportamento de evitar a frequência um dos outros. Com mais frequência eles têm abaixo de 10 Hz quando começam entre um e outro, né? Se os dois estão abaixo de 10 Hz de diferença entre eles, eles costumam teoricamente modular, ativar esse jar, modular para ficar diferente em comunicação. Aqui a gente tem dos peixes da superfície, eles modulavam por aqui, a média da superfície era 44,89 Hz. Já a média da caverna era 78,39. E aqui os das cavernas, a diferença de frequência eles costumavam também chegar lá longe, ó. Aqui essa barrinha cinza ela é interessante porque ela significa abaixo de 10 Hz, que é quando os peixes, quando começa a chegar nessa diferença, eles mudam, né? E agora, aquela barrinha cinza é essa daqui. Houveram 294 pares que tiveram essa diferença média de menos de 10 Hz, sendo que 142 pares tinham essa diferença a menos que 5 Hz. Isso na superfície. Os peixes de cavernas tinham 18 pares de peixes com diferença média, sendo que 4 eram menos que 5 Hz. Agora sim, se era para eles modularem a frequência para ficarem diferentes, por que todos esses pares eles não fizeram isso? Eles não modularam para ter diferença. Isso a gente vai ver depois. Bom, esse gráfico aqui mostra, sabe aqueles os peixes que eu mostrei agora da barrinha cinza que ficaram a menos de 10 Hz de diferença? Então, esse gráfico aqui mostra eles, é um exemplo de um dos pares. Aqui a frequência está a menos que 10 de diferença entre eles dois, esse verde e esse azul. E aqui mostra a distância, então a gente pode ver que eles ficavam bastante distantes uns dos outros, e por isso eles tinham uma frequência parecida, porque eles estavam longe, acredito eu. Pares de peixes estavam frequentemente a distâncias menores que 50 centímetros durante esses encontros abaixo de diferença de frequência. Aqui a gente tem a rota dos peixes espacial, que é a rota espacial deles, do verdinho e do azul, sempre sempre medindo essa distância aqui ao longo do tempo. Bom, aqui a gente tem o padrão de movimento dos peixes de superfície e das cavernas. Os peixes das cavernas eles pareciam nadar em regiões pequenas ou
ou territórios com apenas algumas dezenas de centímetros de diâmetro. Já os peixes da superfície, eles parecem que andavam as trajetórias muito sobrepostas, eles estavam muito juntos ali, e era muito sobreposta a natação deles. Dá pra ver que cada corzinha dessa é um peixe diferente, então tava tudo junto aqui, tava uma loucura. Aqui a gente pode ver um pouquinho mais separado. A impressão que eles tiveram era de que os peixes das cavernas eram mais territoriais que os peixes da superfície, pelo menos enquanto os peixes da superfície se alimentavam à noite. O aumento da sobreposição de trajetórias aqui embaixo, ó, de trajetórias da superfície, pode ser resultado de campos elétricos de menor amplitude, o que poderia reduzir a distância para a detecção de animais da mesma espécie, distribuição localizada de recursos alimentares no substrato, ou simplesmente devido ao maior número de peixes na superfície, né? Porque tinham muitos peixes no mesmo lugar. E aí eles esperavam que os peixes da superfície eles pudessem defender o território durante o dia, quando se escondessem em refúgios. Mas aí eles não tiveram muitos dados durante o dia na superfície, porque teve um evento lá, um evento religioso, eles não conseguiram coletar muitos dados durante o dia. Bom, e aqui é um gráfico de correlação entre movimento, ou seja, a distância entre um peixe e outro, e as frequências, a diferença de frequência entre os peixes. No eixo X a gente tem o tempo em segundos, 500 segundos. A gente pode ver que no começo a distância aqui entre um peixe era grande e a diferença de hertz era pouca. Quando os peixes começavam a se aproximar, a diferença começava a aumentar. Sim, em roxinho a gente tem a distância, em vermelho a gente tem a diferença de frequência, né? Então esse comportamento aqui é o jar, é o comportamento que eles evitam a interferência. Quando um chega perto, eles aumentam a diferença, quando fica longe, eles diminuem a diferença. Porém, eles também encontraram muitos peixes que simplesmente não faziam esse comportamento, não tinha esse comportamento. Aqui a gente tem a mesma coisa, distância roxo, diferença de frequência em vermelho. Ao invés deles modularem a frequência para ficarem enquanto eles estavam distantes, não, eles fizeram o contrário. Então eles encontraram isso aqui, ó. Alguns peixes mudavam na direção oposta e outros não. E aí provavelmente essas correlações são respostas de envelope. Eles encontraram essas correlações positivas e negativas bem mais nos peixes de cavernas. Curiosamente, essas correlações positivas, que são essas daqui de baixo, foram observadas em peixes com diferença de frequência abaixo de 10 Hz. Essas correlações positivas são inesperadas por causa do impacto do Já. O Já é mais forte em diferença de frequência de mais ou menos 2 a 8 Hz e deve aumentar com peixes próximos, geralmente resultando em correlações negativas entre distância e diferença de frequência. Essas correlações positivas inesperadas podem ser resultado de produção de sinais sociais que substituem o Já, ou podem ser impulsionados por interações sociais com outros peixes próximos que têm diferença de frequência mais altos. Eles encontraram também alguns exemplos de forte correlação entre a distância e a diferença de frequência quando a diferença de frequência estava acima de 50 Hz e a distância mais de 100 centímetros, aqui na figura A, em peixes de cavernas. Isso é interessante porque se acreditava que essas distâncias estavam além do limite da capacidade do animal detectar. Bom, discussão.
Frequências EOD. As distribuições de frequências EOD em ambos os grupos de engemânia não eram fortemente bimodais, o que é semelhante a observações anteriores feitas desse gênero em estudos no Equador. Além disso, eles não foram capazes de identificar qualquer sinal dependente da frequência que pudesse estar correlacionada com o sexo dos animais. As diferenças de sexo nas frequências de OD são bem conhecidas em apteronotos e esternopigos. E pode haver diferença de sexo também nas frequências de OD nesse gênero Engemania. Pode ser que haja sim, eles não negam. Bom, referente àquele gráfico lá atrás que eu coloquei aí de novo, a gente viu que houve uma diferença significativamente nas distribuições de frequências de EOD entre os peixes da caverna e os peixes de superfície, mas o significado dessas diferenças ainda permanece obscuro. O maior intervalo de frequências visto nos peixes de caverna pode ser devido a interações sustentadas relacionadas à territorialidade, ou seja, peixes em territórios adjacentes podem aumentar suas diferenças de frequência ao longo do tempo devido à estimulação sustentada do circuito neural que controla o JAR. Inesperadamente, eles observaram ocorrências de DFs de baixa frequência sustentadas em peixes de superfície e de caverna. Em ambientes de laboratório, nos quais artifícios de sinais específicos foram apresentados aos peixes, os DFs de baixa frequência ativavam o JAR, o que resulta em DFs mais altos. Para tais experimentos, os peixes são normalmente mantidos em tubos ou restrições para reduzir o movimento. Em laboratório, os DFs de baixa frequência eles mostraram prejudicar a eletrolocalização. Já na natureza, os peixes podem contar com JAR para evitar interferência ou podem se afastar para diminuir os efeitos dos sinais de interferência. Existem algumas evidências, no entanto, de que os peixes combinam ativamente as frequências EOD ou bloqueiam uns aos outros com frequências semelhantes, como foi o que a gente viu ali no gráficozinho da direita, que é a barrinha cinza, né? Que é menos de 10 Hz. Apesar desses peixes estarem tendo essa interferência, parece ser improvável que eles estejam sofrendo com essa interferência. Porque, tipo assim, eles estavam farrageando no substrato na completa escuridão. E se o sistema eletrosensorial deles foi realmente prejudicado por essa interferência de baixa frequência, é possível que eles, em vez disso, estivessem usando seus eletroreceptores ampulares. Estudos em apteronotos albíferos, que inclusive é o peixe com que eu trabalho, eles demonstram que os peixes podem usar esses receptores ampulares para detectar campos elétricos gerados para captura de presas. Além disso também, os elasmobrânquios também demonstram detectar e discriminar sinais de presas ligados ao substrato usando essa eletrorecepção passiva mediada por eletroreceptores ampulares. Claramente, as relações entre o JAR e a interferência diferem entre os ambientes de laboratório e de campo, refletindo o meio social e ambiental mais rico. Aqui na direita eu coloquei essa imagenzinha que eu achei dessas eletroreceptores ampulares de alguns animais. E aqui eu consegui achar o da espécie, o desse gênero, Hegemonia. Aqui é o receptorzinho, o eletroreceptor. São a territorialidade é uma forma de garantir que os seus recursos fiquem bem. Se você tem o seu território ali, você pode manter seus recursos a salvo. Mas como na superfície lá do rio tinha bastante recurso, era bastante abundante, os Engemania eles pareciam não haver uma divisão de território ali por causa desse fato. Então, já que tinha muita comida, eles não
formavam muito território não. Bom, não está claro sobre o porquê os peixes de caverna exibem evidências de territorialidade. Eles não têm predadores conhecidos na caverna, o que já elimina o valor do refúgio protetor. A territorialidade ela pode ocorrer como um resultado da distribuição desigual dos recursos alimentares na caverna, por outras características também, outras características físicas que possam impactar os peixes, ou pode ser também como consequência de comportamentos sociais e ou reprodutivo evolutivo, né, plesiomórficos. E a territorialidade também já foi descrita em outros gêneros, como Gymnotus, esse aqui da fotinha, Gymnotus chaviro. Interação espantadora à distância, tá aí o título do trabalho. A intensidade dos campos elétricos na água decai a uma taxa de aproximadamente a distância ao cubo. Isso quer dizer, obviamente, que quando um peixe estiver mais perto, ele vai ter uma experiência mais eletrizante do que aquele que vai estar mais de longe, obviamente, né? Chegou perto, tomou mais choque. O movimento relativo entre os peixes causará mudanças concomitantes nas intensidades dos EODs e nas profundidades de modulação que são proporcionais à distância. As mudanças são conhecidas como envelopes, ou seja, a modulação das modulações de amplitude. Estímulos de envelopes podem provocar mudanças nas frequências do campo elétrico, nesse gênero de peixe Engimania. Em outras espécies de heminotiformes também. Em outros animais, esses envelopes sensoriais são usados como uma ampla gama de contextos comportamentais, incluindo a percepção da fala e estereopsia. Bom, a gente tinha visto lá atrás que houve uma correlação forte entre distâncias longas, acima de 1,5 m, e diferenças de frequência fortes, acima de 50 Hz. Esses resultados são muito parecidos com outros estudos que examinaram outras espécies de gimnotiformes. Esses estudos de campo também sugerem que os peixes elétricos são muito mais sensíveis aos estímulos eletrosensoriais do que os apreciados anteriormente, exigindo um reexame dos sistemas neurais para sua percepção. Correlações negativas entre distância e diferença de frequência, que são essas daqui de cima, que a gente já tinha visto lá atrás. Isso aqui é só um exemplozinho de envelope. São provavelmente impulsionadas pelo envelope de amplitude dos padrões de interferência elétrica, produzindo respostas comportamentais do tipo JAR. Esses resultados mostram que os estudos de laboratório de respostas de envelope são ecologicamente relevantes. Os peixes de caverna também mostraram muita correlação positiva no JAR. Aqui embaixo é o positivo. Entre a distância e a diferença de frequência. Essas correlações positivas podem ser sinais agressivos nos quais os peixes. E por fim, mudanças na diferença de frequência, elas também podem ser mediadas pelas interações simultâneas de EODs de mais de 2 peixes. No caso, na superfície tinham muitos peixes, né? Então por isso pode acabar interferindo. As análises deles foram limitadas a interações entre pares, e é provável que as mudanças nas frequências do EOD que eles observaram incluíam respostas a características de sinais eletrosensoriais, incluindo envelopes sociais, que surgiriam como resultado de interações entre 3 ou mais peixes. Porque já que tinham vários peixes juntos ali, né, poderia ser que vários teriam interagido, e isso teria criado um envelope daqueles, seria um envelope social. Só que eles não conseguiram captar isso porque as análises que eles faziam com aquele equipamento todo
é só entre pares de peixes. Foi demonstrado também que peixes fracamente elétricos distinguem entre envelopes que são gerados em diferentes contextos. É importante ressaltar que as análises de pares, como as usadas, não capturam a dinâmica de grupo, e sim só a de dupla, né? Essas dinâmicas emergentes, ainda não descobertas, podem ter influências dramáticas nos movimentos e nas frequências EODs de indivíduos dentro de grupos de engemania em movimento livre. E, e é isso. Acabou minha apresentação. Boa tarde, boa noite.